Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Quando Paulo diz, não andeis ansiosos, ele está falando sobre aquela preocupação que consome a mente, que nos divide internamente e nos impede de descansar. Todos já passamos por momentos em que pensamentos insistentes nos dominam, tiram a paz e nos fazem sentir impotentes. Mas Paulo nos orienta a não nos deixarmos ser governados por essa inquietação. Ele continua, por coisa alguma, significa não permitir que nenhuma área da vida seja tomada pela ansiedade. Mas então, o que fazer com essas preocupações? A resposta vem logo em seguida. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso nos ensina que devemos trazer essas inquietações para Deus, tornando-as claras em oração. Mas por que fazer isso se Deus já sabe de tudo? Porque a oração não é apenas sobre informação, mas sobre transformação. Ao falar com Deus, nosso coração se alinha ao dele e encontramos descanso. Depois, Paulo usa duas palavras fortes, oração e súplica. A primeira indica essa comunhão com Deus, uma conversa contínua. A segunda nos remete a um pedido urgente, um clamor profundo por ajuda. Ou seja, Deus deseja que nos aproximemos dele, tanto no diálogo diário quanto nos momentos em que precisamos desesperadamente de sua intervenção. E tudo isso deve ser feito com ações de graças. Antes mesmo da resposta, antes de qualquer mudança na situação, devemos orar já com um coração grato. Porque confiar em Deus significa saber que Ele está no controle, independentemente do que sentimos no momento. O livro de Filipenses é uma carta aos cristãos de Filipos, que enfrentavam perseguição por não adorarem o imperador. A ansiedade e o medo eram reais para eles. E Paulo, preso em Roma, escreve essa carta incentivando-os a não se preocuparem, mas a encontrarem paz em Deus. Isso torna suas palavras ainda mais impactantes. Paulo, mesmo em uma situação difícil, nos ensina a confiar completamente em Deus. Filipenses 4:6 não é apenas um conselho para não se preocupar, mas um convite a confiar plenamente em Deus. A resposta para a ansiedade não é apenas pensar positivo, mas entregar nossas preocupações a Deus com fé e gratidão. A ansiedade não deve governar sua vida. E o problema não é sentir preocupação, mas ser dominado por ela. Paulo nos dá um antídoto prático: orar em vez de se preocupar. Você já entregou seus anseios para Deus hoje?